compartilhar hoje não é nada muito assim elaborado, fiz um esboço, fiz uma exegese. Não, é o que está no meu coração, algo que eu quero dividir do meu coração para vocês. E quando a gente está em casa, né, a gente sente a vontade para a gente brincar, para a gente às vezes fugir um pouco do protocolo, né? Então, a gente vai ler alguns textos e eu quero que você abra o seu coração. O primeiro texto está lá no Evangelho de João. Está lá no Evangelho de João. Então você abriu lá. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, eu te agradeço por esse dia, por esse culto, por essa noite. Eu te agradeço pela sua bondade, porque ela nos leva ao arrependimento, transforma a nossa vida, cura o nosso coração. Eu quero pedir para que o Senhor toque essa igreja hoje. Toca essa igreja, Deus. Toca esse rebanho, Deus. Toca a República, Deus. Toca a igreja presbiteriana aqui no Pilarzinho, Deus. A República. Toca o coração dessa gente. Toca, Deus. Por favor, fala na mente, fala no coração. Traz a sua transformação. Traz a sua misericórdia. Visita os corações, Deus. A sua graça nos basta. Por favor, derrama o seu poder sobre nós. A sua bondade, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Usa minha boca. Vem além de mim. Encontra o coração das pessoas aqui. Por favor, ministra o nosso coração. Nos dá a consciência muito forte de quem o Senhor é. Dá consciência muito intensa das coisas que nós vamos falar. Repreendemos a ação de Satanás. Repreendemos os laços do diabo, as mentiras do diabo, as fortalezas da mente. Que o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor derrube as muralhas. Que o Senhor cure a amargura dos corações. Que os corações sejam abertos para provar do Senhor aqui. Nós oramos, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tira um pouco o alto, o agudo. Põe um pouco de grave aí. Agora abaixa um pouco o volume. Aí, vamos ver. Como é que tá? Tá bom? Abaixa? Abaixa um pouquinho mais o volume. Solta uns gritos aqui no meio, aí o povo vai assustar. Meu pai sabe, né? Por isso que ele tá ali. Ele me conhece. Tá bom, eu acho. Tá bom. Ótimo. Então, João capítulo 1. Abre o seu coração. A gente vai meditar hoje aqui sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre a pessoa de Deus. E você precisa ficar atento, porque se você conversar, se você desviar o seu pensamento, você vai perder a linha de raciocínio, e aí você vai ficar boiando, e você não vai entender como que as coisas estão todas costuradas. Então a gente precisa entender que a Bíblia inteira é escrita para revelar Jesus Cristo para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela mesma fala que Jesus é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo que se encarnou. Ele é a palavra que virou gente. E toda a Bíblia ela quer falar de Jesus, porque Jesus nos revela quem Deus é. Então, para a gente conhecer Deus, nós temos que conhecer Jesus. Não existe outro caminho, não tem outro jeito, não tem atalho, não tem moda, não tem senha, não tem... É Jesus. Se você conhece Jesus, você conhece Deus. Toda a Bíblia vai falar de Jesus. Jesus é Deus. Deus é soberano, como a gente cantou. Nosso Deus é soberano. Ele reina desde antes da fundação do mundo. A terra nem existia, o planeta não existia. Deus já existia, Ele já era. Ele já estava lá. Ele já tinha feito coisas. E nós vamos entender quem Ele é. Então, João capítulo 1. Nós vamos falar sobre quem Ele é e o que Ele tem feito até aqui. João 1 fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Esses 5 versículos estão falando acerca de Jesus, que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus, e Ele estava com Deus desde antes da criação.
Quando a gente vai ler João, as cartas de João lá na frente, ele vai falar que existem 3 testemunhas: o Pai, a Palavra e o Espírito. João chama Jesus de palavra, a palavra. Jesus é a palavra. E aqui ele vai começar João falando que Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo. E antes de tudo ser criado, Jesus estava lá, e nada do que foi criado sem a presença de Jesus. Jesus é Deus Criador, ele é Deus junto com o Pai, junto com o Espírito, ele está lá junto, ele é um na Trindade. E esse texto começa falando disso, que Jesus estava lá na criação. Mas eu quero refletir um pouco com você sobre o que aconteceu antes da criação, porque revela quem Deus é, revela o caráter de Deus, o que aconteceu antes da criação. Então você vai lá em Apocalipse capítulo 13. A gente acabou de ler que Jesus estava na criação, e através dele todas as coisas foram criadas. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu antes da criação. Apocalipse 13. Apocalipse 13, o João, né, a gente está lendo, está lendo João, né? Leu João, agora João de novo. Vai falar sobre gente que vai se perder e a gente que vai adorar Satanás, que está sempre fantasiado de uma pessoa muito bonita, maravilhosa, e sempre coisas luxuosas e do glamour, né? Satanás está sempre assim. E aí ele vai se referir às pessoas que vão adorar Satanás. Então você está em Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está falando de Satanás, que Deus ia deixar Satanás vencer por um momento. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele está falando daqueles que vão abraçar o diabo sem saber que eles estão abraçando o diabo, e vão adorar o diabo, né? E quando a gente adora dinheiro, a gente está adorando o diabo. Quando a gente adora sexo, a gente está adorando o diabo. Quando a gente adora afetos, a gente está adorando o diabo. Quando a gente adora a gente está adorando o diabo, sem saber. Então toda vez que a gente adora alguma coisa que não é o próprio Jesus, a gente está adorando o diabo. E esse texto está falando disso. E aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Então nós lemos João capítulo 1 que fala que Jesus é o verbo, Jesus estava junto na criação de tudo, mas ele não nasceu lá, porque na verdade Jesus sempre existiu, porque ele é Deus. Ele encarnou 2000 anos atrás, mas ele já existia antes de ter corpo físico, porque ele é Deus. E o que esse texto vai falar é que Jesus estava lá na criação, porque ele faz parte da Trindade e criou todas as coisas. Agora esse texto vai falar de algo que Jesus realizou antes da fundação do mundo. O que é? A morte de Jesus foi conhecida desde antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus já é algo desde antes da fundação do mundo, que se tornou visível 2000 anos atrás, quando Cristo encarnou e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas isso já era uma realidade antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Como que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Como que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Tcharam! Você está tentando imaginar isso, é? Como Jesus morreu antes da fundação do mundo? Tá. Vamos pensar aqui então.
Quando a gente lê Filipenses, a gente não vai ler agora, porque a gente tem outros textos para a gente ler, para que tudo fique muito bem costuradinho. Quando a gente lê Filipenses fala assim, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em semelhança de escravo, semelhança de homem, assumiu a forma de servo, para ele poder carregar os nossos pecados. Então Jesus, em toda a sua glória, ele falou assim, eu vou deixar a minha glória aqui, eu não vou deixar o meu caráter, eu vou deixar os meus atributos de Deus, que é onipotência, onisciência e todas as outras coisas mais. Eu vou deixar esse poder de lado e eu vou virar gente e vou assumir a forma de homem, de servo, para poder carregar os pecados da humanidade. É isso que Jesus faz. Só que esse ato com físico, visível, acontece no nascimento dele. Mas antes de Jesus nascer, isso já tinha sido uma decisão da Trindade. Era uma atitude de Jesus, era a atitude da Trindade, qualquer esvaziamento. O Arivaldo Ramos, ele falou que um pai da igreja, que eu não estou lembrando o nome dele, alguma coisa de Damasceno, pai da igreja, só um parênteses para gente que não tem essa informação. Os pais da igreja são os primeiros teólogos, depois dos apóstolos. Eles são os discípulos dos apóstolos, ou discípulos dos apóstolos. Então eles são lá de 200, 300 depois de Cristo. São conhecidos como pais da igreja, porque eles estavam ali muito perto de tudo que aconteceu. Agostinho de Hipona é um deles. Tem vários, Tertuliano, Gregório de Nissa, vários desses. Um dos pais da igreja diz que antes de Jesus se esvaziar, esvaziar da sua glória e assumir a forma de servo, a Trindade, ela vivia um estado de, será que eu vou lembrar a palavra? Peri alguma coisa que começa, que significa brincar, como as crianças que brincam no parquinho, aquela alegria plena, as crianças rindo, brincando, caindo, se sujando, e todas felizes ali. É peri alguma coisa. Se alguém lembrar ou conhece a palavra antiga, não, é outra coisa, não tem problema, é isso aí, eu vou explicar o que significa. Então é esse estado de alegria total, porque criança é assim, né? É uma alegria total, uma alegria plena, aquela brincadeira, aquela risada, aquele momento de felicidade que já está noite, já sua mãe chama, mas você não quer ir embora porque você está ali, alegria plena. E esse pai da igreja fala que antes de Jesus se esvaziar da sua glória, a Trindade vivia essa situação, alegria plena entre os três brincando alegremente, sorrindo, felizes, numa alegria sem fim, inesgotável. É assim que era a Trindade, assim que era o jeito que era a relação entre os três, só alegria. Mas quando Jesus toma a atitude de abraçar o sofrimento, de abraçar a morte, quando Jesus toma a atitude de se esvaziar da sua glória, uma das pessoas da Trindade vai ter que renunciar tudo aquilo ali, e a alegria acabou. Acabou aquele estado de brincando no parquinho felizes, porque uma das pessoas da Trindade vai ter que morrer. E a angústia e a tristeza toma conta de Deus. Isso tudo, gente, são palavras que a gente usa porque não tem outro jeito para explicar, tá? Então a gente está antropomorfizando, que é tentando dar uma perspectiva humana a respeito de uma coisa divina. E aí Jesus vai, abre mão da sua glória, e ele deixa o playground para poder vir abraçar a morte, morrer por nós, carregar os nossos pecados. Essa atitude é uma atitude que ele toma antes da fundação do mundo. Essa atitude de se esvaziar de si mesmo, de renunciar à sua glória, de morrer, de abraçar a morte,
de ser rejeitado pelo Pai na cruz, carregando os nossos pecados, é uma atitude que Ele toma antes da fundação do mundo. Por isso, o sacrifício de Jesus, como a gente lê em Apocalipse, o sacrifício do Cordeiro, ele é o conhecido desde antes da fundação do mundo. Porque esse entendimento de que Jesus tinha que se esvaziar da sua glória e deixar ali aquele momento de alegria plena da Trindade, é algo que já aconteceu antes de tudo ser criado. Vamos pensar aqui. Atos vai falar que nós nos movemos, existimos em Deus. E todas as coisas estão em Deus. Quando Adão pecou, ele não estava mais em Deus. Ele estava saindo de Deus. O que deveria acontecer imediatamente após o pecado? Tinha que acabar tudo ali, e tudo pelo ralo. Planeta destruído, Adão vai para o inferno, acabou tudo. Põe fogo em tudo, acabou. Se Atos fala que nós somos sustentados por Deus, que nós nos movemos, existimos em Deus, então aqui é nós, Deus é aqui, nós fazemos tudo aqui em Deus, sustentados por Deus. Na hora que o homem peca, ele vem para cá. O que tinha que acontecer? Mas por algum motivo isso não acontece. É por isso que a gente está aqui ainda. Quando a gente pecou, não desabou tudo. A gente continua aqui. A gente continua existindo. Você tem sua família, você respira, você come, você vive a vida. Então, por algum motivo, quando nós nos afastamos de Deus, nós não caímos. E o motivo é que quando a gente saiu daqui, de ser sustentado por Deus, quando a gente decidiu viver o pecado, e a gente ia cair aqui, lá no começo, quando Deus criou tudo, Jesus já tinha morrido por nós. E quando a gente tinha que cair, o sacrifício do Cordeiro já tinha sido realizado a nosso favor. E é por isso que a gente está vivendo ainda, e o planeta ainda existe. Porque o sacrifício do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, recebeu a nossa culpa já. E de alguma maneira, isso que Jesus fez, essa atitude de Jesus de abandonar a sua glória, retardou a morte, retardou o julgamento, retardou a nossa condenação. Então quando a gente vai ler Romanos, acho que é capítulo 3, fala assim, que Deus manda Jesus para fazer propiciação dos nossos pecados, para Ele vir carregar os nossos pecados. Porque na sua longanimidade, Deus não havia nos condenado pelos nossos pecados ainda. Você só está vivo aqui porque você não foi condenado, senão você já não existia mais. Porque tudo existe e se move em Deus. Na hora que não tem mais Deus, como é que nós vamos existir? Era para a gente não existir, por causa do nosso pecado. Era para a gente ter sido pulverizado, não sei. Mas a gente está existindo. Por que nós estamos existindo, gente? Qual que é o motivo? A gente pecou, por que nós estamos vivos? Porque o sacrifício de Jesus foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele sabia que se o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não tivesse sido conhecida desde antes da fundação do mundo, o momento do pecado seria o momento do fim já. Começava em Adão, terminava em Adão, tudo mesmo. Mas de alguma maneira a nossa culpa, a nossa condenação, o nosso pecado, ela já é imputada em Cristo desde antes da fundação do mundo. E a Trindade já está naquele momento onde a tristeza faz parte daquela relação, já não é mais aquela alegria plena. Então, quando a gente peca, a gente ainda pode viver. Isso é totalmente injusto. Né? O justo é a gente não viver mais. Então nós estamos vivendo aqui hoje, você vive por causa da graça de Deus. Só por causa da graça de Deus. De alguma maneira a cruz de Cristo afeta todo mundo. Até o cara que não crê em Jesus, ele é beneficiado por causa da morte de Jesus. Porque se não tivesse sido Jesus, nem o planeta teria sido criado. E nem nós estaríamos aqui recebendo condições para viver.
Isso não significa que todo mundo é salvo, não significa isso. Mas significa que de alguma maneira todos os seres humanos e a criação é beneficiada através do sacrifício de Cristo. Isso está claro? Dá para ser entendido? A decisão de morrer, de se sacrificar, a morte do Cordeiro foi conhecida desde antes da fundação do mundo. Porque senão, na hora que Adão tivesse pecado, tinha acabado tudo ali mesmo, não tinha jeito. Agora, como que Deus vai continuar sustentando? Jesus e seu sacrifício. Abre em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Então, quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 1, está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí geralmente a gente começa a ler já tudo seguido, né? A terra estava sem forma e vazia, e pai. Se a gente colocar um parágrafo entre o primeiro versículo e o segundo, as coisas mudam um pouco. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Novo parágrafo. Vamos descrever agora como que as coisas começaram. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse sem forma e vazia, né, isso aí, o seminário, foi uma das coisas que ficou, significa caótico. É estado caótico, caos. Né? Sem forma, você pode pensar numa coisa sem forma. Uma coisa maleável, né? Sei lá, uma água. Tipo, ela está mudando de forma a todo tempo, né? Então não tem uma forma fixa. E se eu falar para você imaginar uma coisa vazia, você pode imaginar uma bexiga, é uma coisa vazia. Agora, sem forma e vazio, você juntar esses dois aí é mais difícil. Como que você vai imaginar uma coisa sem forma e vazia? Complicado. Não existe então, né? O que é? Acontece que esse texto vai falar aqui que no começo era tudo caótico. O original dessa expressão sem forma e vazia é caótico. O estado era caótico. E o Espírito de Deus pairava. E aí Deus começou a criar. Toda a criação ela era caótica, tudo era caótico. Por quê? Por causa do sacrifício do Cordeiro. Por causa da morte de Jesus, da atitude da morte de Cristo, Jesus abraça a morte, o estado de tudo já é um estado caótico. Porque, eu vou falar nessas palavras, mas não é bem assim, porque não dá para a gente explicar direito a Trindade. Mas a Trindade ela vai se separar, vai se desfazer naquele momento. Isso é o caos. Isso é o caos. Então, antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus, na sua eterna sabedoria, Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que o sacrifício de Jesus precisava ser conhecido antes da fundação do mundo. Senão, depois do pecado, já tinha que ser destruição completa. E Gênesis começa a narrar como é o começo de tudo. O começo de tudo é caótico. Porque a Trindade já conhece a morte. A Trindade já sabe da morte pela qual Jesus precisa passar. E tudo começa no caos. E Deus começa a organizar todas as coisas. Então, o conhecimento da morte de Jesus nos dá o privilégio de sermos criados e dá o privilégio, a oportunidade da criação. Ela vem a partir da morte de Cristo. Então nós estamos aqui, porque a morte de Cristo foi conhecida. E o planeta está aqui, tudo é sustentado, porque a morte de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Mas é a partir da ressurreição de Cristo, do conhecimento da ressurreição de Cristo, lá na frente, quando ele encarna, morre, ressuscita, é que nós nascemos de novo e o novo homem começa a ser gerado em nós. Então, a morte de Cristo, ela dá para a gente a graça e o privilégio de sermos criados e vivermos aqui. Não significa que nós estamos salvos, mas significa que Deus criou um planeta provisório para nós.
Porque se ele não tivesse criado esse planeta, como que ele ia nos evangelizar? Para a gente poder crer no Filho dele e ser salvo, não é? Então, a gente precisava de um planeta para existir, para que durante o tempo da nossa vida a gente tivesse conhecimento de Deus, se arrependesse dos pecados e voltasse para Ele. Então Deus cria o planeta. Isso é muito importante para você entender porque que existe esse planeta e porque você ainda está vivo. Deus cria esse planeta para você poder viver aqui, para que durante o tempo da sua vida a mensagem do Evangelho chegue até você, sua vida seja transformada e você continue a espalhar a mensagem do Evangelho. Porque na verdade esse planeta é provisório. Ele foi criado para a gente não ser destruído imediatamente depois da queda. Porque depois, lá em Apocalipse, por causa da ressurreição de Jesus, vai ser construído um planeta, um céu, uma terra, onde as coisas vão durar para sempre. Então a morte de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo, para que isso aqui fosse criado. Tudo foi criado através de Cristo. E através da ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Ele no nosso espírito e nós já somos nova criatura. Esperando que Ele volte de novo, porque quando Ele voltar, aí vai ser corpo glorificado, aí vai ser tudo novo. Até lá, a gente tem a mensagem do Evangelho em nós somos nova criatura. Tudo é novo dentro de nós. Certo? O que eu quero dividir com você acerca disso? Nós vamos ler mais um texto, e aí nós vamos para umas lições mais práticas. Hebreus capítulo 11. Então a gente leu João, que fala que tudo foi feito por Jesus, através de Jesus e junto com Jesus. A gente leu Apocalipse, que diz que a morte de Jesus também era conhecida antes da fundação do mundo. Não só Jesus estava lá, mas a decisão da morte de Jesus era lá, já foi feita lá. Aí a gente vê Gênesis falando que por causa da morte de Cristo, a coisa era caótica. E aí Deus começa a organizar a partir do caos. E Ele cria as coisas e Ele começa a dar forma para tudo. E agora a gente vai ler Hebreus, capítulo 11, versículo 2. 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos lembrar quem que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? O universo foi formado por Jesus, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, por causa de tudo aquilo que foi feito na eternidade, presta atenção nisso, por favor. Tudo aquilo que foi decidido, feito, realizado na eternidade, antes da fundação do mundo, é que começou a história da criação. A criação só começou, a nossa história com Deus só começou, só existe, as coisas que existem, que são concretas, só existem porque isso era algo que estava no coração de Deus antes de tudo ter sido criado. As coisas que aparecem vêm daquilo que não se pode ver. Então lá na eternidade, Deus, que é amor infinito, Ele quer se revelar para um ser que Ele vai criar. Então Ele pensa, eu vou amar. Ele pensa, né? Eu vou amar, eu vou me revelar, eu vou comunicar quem eu sou, eu vou revelar a minha glória. E aí lá na eternidade, o conhecimento, na presciência de Deus, o homem vai pecar. Na presciência de Deus, e lá antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, do planeta, do tempo, de todas as coisas serem criadas, Ele está lá e a decisão é, o homem vai pecar, o que nós vamos fazer? Então, mas eu quero me revelar. Tá, mas e aí, o homem vai pecar. Então, o sacrifício, Jesus, você vai ter que morrer. Pode ser? Pode ser. Jesus vai morrer, porque Deus quer se revelar. Porque Deus quer se revelar para pessoas que Ele vai criar. E aí começa a história da criação. O sacrifício de Jesus é conhecido, a eleição já é um fato concreto. Deus já tinha
criado na sua mente, já sabia quem que é aqueles que ele ia adotar, e ele tinha decidido criar a gente para poder adotar, através de Jesus. O sacrifício de Jesus já é conhecido antes da fundação do mundo, e tudo já está determinado antes da criação. Tudo já está determinado. E tudo acontece através de Cristo. A criação acontece através de Cristo. A redenção da humanidade acontece através de Cristo. E Jesus vem nos resgatar para Ele. Então, tudo isso aqui que nós estamos vivendo, esse planeta, faz parte de Jesus nos resgatar de volta para o Pai, para aquilo que é o propósito original de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente lê o versículo 2, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, porque foram decisões tomadas por causa do caráter de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da decisão de Jesus de morrer por nós, porque a Trindade abraçou a morte e o sofrimento através da pessoa de Jesus, é que tudo isso aqui existe. As coisas que aparecem é só porque a Trindade já decidiu amar antes de tudo acontecer. Deus já sabia que a gente ia virar as costas para Ele, mas lá mesmo, antes de tudo ser criado, Ele já começou a criar meios e condições para que mesmo a gente parando de estar junto dEle, a gente não fosse destruído quando a gente não estivesse mais sendo sustentado por Ele. Ele foi provendo tudo, para que na hora do nosso pecado, a mão dEle continuasse segurando o planeta e a humanidade. Isso mostra para nós um Deus que não tem problema em amar, independente das consequências. Porque Ele continua sustentando o planeta de gente que nunca vai crer nele. Gente que vai odiar Ele, gente que vai negá-lo, gente que vai rejeitá-lo. E de alguma maneira o sacrifício de Cristo afeta até essas pessoas. É por isso que elas têm oxigênio até hoje. Por isso que elas têm condição de viver. E Deus vai revelando o seu amor, dando condições de vida para pessoas que nunca creram nele, nunca receberam ele. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus é conhecida desde antes da fundação do mundo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E através desse amor que Deus cria todas as coisas. E esse é o caráter de Deus que precisa nos inspirar. Esse texto de Hebreus ainda nos ensina algumas outras coisas. Porque ele fala que as coisas que são visíveis são concebidas, em primeiro lugar, naquilo que é invisível. Então é só quando você crê naquilo que você não vê, é que aquilo se torna uma realidade. Se a gente não entender o amor de Jesus, porque tudo isso que a gente está falando são coisas que a gente nunca viu. O sacrifício de Jesus é uma coisa que você nunca viu. A morte de Jesus é uma coisa que você não viu. Deus criando sem você merecer é uma coisa que você não viu. Jesus, a Trindade saindo daquela sintonia, daquela harmonia para viver a morte, é uma coisa que você não viu. Mas é algo que revela o caráter de Deus, o amor de Deus e quem Deus é. É só quando você crê nisso é que a sua vida começa a mudar e que isso se torna uma realidade para você e você começa a se tornar uma pessoa parecida com Jesus. Quando você entende esse amor dele, essa graça dele, isso que ele realizou antes da criação, é que isso começa a se tornar algo visível na sua vida. Porque você entende esse amor. E aí você começa a viver de acordo com isso, porque você entende que ele sustenta pessoas que o rejeitam. E que ele ama, e ele cuida, e ele abençoa a gente que não teria como glorificar o nome dele. Quando a gente entende essas coisas, é que a nossa vida começa a mudar. Porque a partir de entender o invisível, é que essas coisas vão começar a aparecer em nós, e o caráter de Deus começa a aparecer em nós, para que a gente possa ser como Ele. Essa é a longanimidade de Deus. Por quê? Porque Deus está sustentando gente por um tempo, por causa da sua misericórdia. O julgamento dessas pessoas vai vir. O momento delas vai chegar. A condenação vai acontecer. Mas Ele está tolerando isso. Esse é o nosso Deus de hoje. Esse é o Deus que é o Deus que a gente serve. É o mesmo Deus que se relaciona à comunidade. Você pergunta, nossa, mas por que essa pessoa continua fazendo tudo errado? E Deus ainda deixa.
Porque todo mundo está fazendo tudo errado desde sempre, e Deus ainda deixa. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua longanimidade. E eu queria dizer que esse é o Deus com quem a gente se relaciona. É o Deus com o qual a gente se relaciona de uma maneira errada. É o Deus com o qual a gente se relaciona de uma maneira imprópria. E muitas vezes é o Deus para quem a gente olha pensando assim, não tem problema, eu posso continuar errando porque Deus vai me perdoar. E a misericórdia dele dura para sempre, então eu não preciso mudar a minha vida, porque Deus é bom, Deus é amor. E às vezes a gente olha para Deus nessa posição, onde eu posso continuar pecando, onde eu posso continuar errando, porque a misericórdia dele vai continuar se renovando. Ela vai continuar se renovando, até um momento onde as coisas vão começar a mudar. E a gente vai ver isso na história, a gente vai ver isso na relação de Deus com o povo de Israel. Quando a gente olha para Oséias, Deus fala para Oséias casar com uma prostituta. E aí Oséias casa com a prostituta. E Deus fala assim, Oséias, você vai casar com a prostituta porque esse povo não está entendendo como que ele está me ofendendo. E é só se a gente realmente encarnar isso, é que isso vai fazer sentido. E aí Oséias casa com a prostituta. Por quê? Porque o povo tem se prostituído e o povo tem trocado Deus. E Deus falou, vocês estão chocados com o que eu mandei Oséias fazer? É exatamente isso que vocês estão fazendo comigo. E aí quando Oséias casa com a prostituta Gomer vem, e ela já vem com filhos, que não são do Oséias. Ele já recebe ela com os seus filhos, que é exatamente aquilo que Deus faz conosco. Porque Ele nos aceita, Ele noiva com a gente, que somos a igreja de Cristo, e Ele nos aceita com todos os nossos filhos que não são filhos dele. Ele nos acolhe com todas as nossas obras, com todos os nossos projetos, os nossos sentimentos, os nossos devaneios, as nossas viagens, que não nasceram nele. E Ele nos acolhe assim como Oséias acolhe Gomer junto com os filhos que não são de Oséias. E aí Oséias tem um filho com Gomer. Ele começa a ter filhos com Gomer. E o primeiro filho que eles têm chama Jezreel, que vai falar sobre o fato de que Deus vai vir para tirar satisfações com o povo em relação àquilo que não está certo. O segundo filho que eles têm já não é mais de Oséias, é da prostituta, porque ela continuou se prostituindo. Enquanto eles estão casados, ela se prostituiu. E o nome do filho é Desfavorecida, porque Deus fala assim, meu favor não vai estar mais com o povo de Israel. Eu continuo tendo promessas para Israel, mas o meu favor não vai estar mais em relação a Israel. Israel, você vai sofrer um pouco. Aí depois vem um outro filho, que Deus manda a Oséias dar o nome de não meu povo. Por quê? Porque o povo está vivendo como se não fosse povo de Deus, e é assim que Deus vai deixar eles continuarem vivendo. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com tudo que eu acabei de falar? Porque quando a gente olha para a história de Oséias, a gente vê a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, aos poucos, Deus vai tomando atitude diferente. Então primeiro ele acolhe, e ele fala, Oséias, você vai acolher a prostituta. E ele acolhe a prostituta do jeito que ela está, com os filhos dela, com toda a bagunça. Aí eles têm um filho, e o filho chama Jezreel, que fala sobre a vingança, que o povo vai pagar pelas coisas que tem feito de errado, e Deus vai lá e vai disciplinar. O segundo filho chama Desfavorecida, Deus vai tirar o favor do povo, porque o povo teima em não se arrepender de seus pecados. Então agora, não simplesmente você vai sofrer porque você vai ser confrontado, porque você vai ser disciplinado, mas agora você vai sofrer porque você continuou pecando, e agora Deus vai começar a tirar as bênçãos da sua vida. E em último lugar, o filho é não meu povo, porque agora você não simplesmente vai sofrer disciplina, você não simplesmente vai ficar sem favor de Deus, mas você também, porque está insistindo em viver uma vida de pecado, quando todo mundo olhar para você, ou você olhar para a sua vida, vai parecer que você não é povo de Deus, de tão longe que você está dele. Então Deus, na sua misericórdia, Ele cria o planeta, através do sacrifício de Jesus já, através da pessoa de Jesus, para sustentar os pecadores durante a existência da sua vida, e gente que nunca vai se arrepender, mas um dia Ele vai vir para poder colocar tudo na mesa, julgar e resolver toda a questão. Exatamente, quando a gente olha para o povo de Israel, Deus aceita o povo do jeito que o povo é. Do jeito que o povo está. Você vai lá e você vai casar com ela. Casa com ela. Oséias casa com a prostituta.
Mas no decorrer do tempo, Deus vai revelando que o povo está abusando da longanimidade, da misericórdia dele. E porque o povo insiste nos pecados, algumas coisas duras vão começar a acontecer na vida do povo. Disso tudo eu queria tirar 2 aspectos para nós. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Quando você lê Romanos, fala muito sobre a longanimidade de Deus. Você precisa ler Romanos com essa perspectiva. A longanimidade de Deus. Por que a gente está aqui ainda? É por causa da longanimidade de Deus. Deus tem um ânimo longo. Ele leva tempo para ele ficar aborrecido e chateado com você. Ele é muito animado para poder te servir, te abençoar, te perdoar, cuidar de você. Mas depois de um certo tempo, abusando do pecado, Deus começa a tirar o favor dele. Deus começa a tirar as bênçãos. Deus começa a tirar o cuidado. Ele continua com promessas sobre a vida do povo. Só que ele começa a tirar, porque ele quer que o povo caia na real, que o povo perceba como o povo tem se afastado dele. Esse é o Deus, é esse caráter de Deus, a longanimidade de Deus, mas ao mesmo tempo, a disciplina de Deus é uma coisa que é revelada nessas 2 coisas. Na criação, que termina com o julgamento final. Começa lá no sacrifício de Jesus, a gente vive o julgamento final, e a questão de Oséias. E essas coisas revelam o caráter de Deus. Deus aceita do jeito que é, mas com o decorrer do tempo, o povo começa a ignorar o fato dos seus pecados ofenderem a Deus, e Deus começa a retirar. Ele fala: Israel, você ainda é meu povo, ainda tenho promessa para você, mas eu vou retirar as coisas, porque você insiste no seu pecado. Deus é longânimo com a gente, mas a gente precisa viver arrependimento. É por isso que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, porque ao mesmo tempo que ela diz para nós: Deus tem sido bom com você, se anime, a gente também sabe que um dia Ele vai vir para poder consertar todas as coisas. Vamos orar? Se coloque de pé. Deus, eu quero agradecer por causa da Sua palavra. Obrigado pela Sua palavra, obrigado pelas Escrituras. Obrigado pela Sua graça, Deus. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. É só quem tem fé em Jesus é que desfruta do sacrifício na sua plenitude. Mas Deus, mesmo aqueles que nunca vão crer no Senhor, do jeito que o Senhor é, eles foram abençoados pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por essa longanimidade, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor nos sustenta dia a dia, com a Sua graça, com a Sua mão, com a Sua misericórdia. E Deus, assim como o Senhor estava lá, Deus, com Oséias, Pai, o Senhor está conosco, longânimo, paciente, esperando o nosso arrependimento. Eu oro para que nós possamos tomar ciência dos nossos pecados e consertar a nossa vida antes que o Senhor comece esse processo de tirar o favor das nossas vidas, de a nossa vida ficar tão esquisita que parece que a gente nem é do Senhor mais. Nos deixa perceber a Sua longanimidade, glorificar o Senhor pela Sua bondade, nos arrependermos dos nossos pecados, Deus. Que o Senhor é esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos, pedimos que o Senhor seja conosco nessa semana, abençoe os nossos relacionamentos, abençoe o nosso coração, cuida de nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus seja com cada um de nós durante essa semana, em tudo que a gente fizer, em todo o tempo, até que a gente se encontre de novo e relembre quem o nosso Deus é e prove da comunhão do nosso Deus. Amém. Deus te abençoe muito.